Olá, eu sou Antônio Carlos Souza, Tom, sou psiquiatra clínico e sou psicodramatista. O que eu vou falar aqui agora pertence a toda a medicina. Mas particularmente em psiquiatria isso tem um peso e uma relevância muito grande. Estava escutando um relato de uma pessoa hoje e ela falava extensamente, profundamente, intensamente a respeito do cônjuge dela, que tem um problema físico, mas não se cuida, falando de uma forma simplificada. Ele tem um problema físico grave que exige que ele faça mudanças importantes na vida dele, perda de peso, dieta, exercício físico, parar de bebida alcoólica, etc. Ou seja, uma mudança de hábito muito grande, e ele não o faz. E ela expressa um sentimento que é muito comum a gente ver em psiquiatria, e na medicina como um todo, mas em psiquiatria a gente vê muito, que é a mistura de preocupação, de cuidado e ao mesmo tempo raiva. Preocupação e cuidado, como ela própria expressou, mas é meu marido. E raiva porque efetivamente não há necessidade, ele poderia e deveria tomar conta de si. A partir dessa conversa que nós tivemos, eu estava refletindo como essas coisas são importantes na área de saúde como um todo. Quando chega na psiquiatria, a coisa ganha uma relevância maior, porque se todas as pessoas, e a maioria das pessoas, ou boa parte das pessoas, se afasta tapando o sol com peneira, vamos dizer assim, em relação a problemas físicos, quando chega em psiquiatria, a situação é mais relevante ainda. Porque a exigência, vamos dizer assim, para que alguma coisa mude, mesmo medicação tem um limite. Medicação é dirigida à apresentação física de um transtorno mental, ou a apresentação externa do transtorno mental. Ele resolve sintoma, mas a vida não é feita só de sintomas. Mesmo havendo sintomas importantes e significativos, como acontece na psiquiatria, mas existe além disso, que também tem influência sobre a apresentação clínica e tem influência sobre a condução, sobre o prognóstico, sobre o tratamento. E como psiquiatria é o reino dos preconceitos, como eu costumo dizer, o senso comum não é bom senso e o senso comum trata a psiquiatria como algo irrelevante. Muitas vezes incluindo até o próprio profissional de saúde, que desconsidera a patologia psiquiátrica, desconsidera o transtorno psíquico, psiquiátrico, que fazendo com que a pessoa se sinta mal por depender de remédio. Então, se nós olharmos um desconhecimento quase que total que as pessoas têm em relação àquilo que a psiquiatria pode trazer de benefício para as pessoas, junto com o preconceito em relação a ter algum problema mental. Aliás, essa frase que eu vou dizer aqui agora, eu já escutei inúmeras vezes, escutei ontem à tarde. Eu fazendo a pergunta que eu sempre faço, como ele se sente vindo a um consultório de psiquiatria, e ele diz como um fracassado. Ou seja, é como se a pessoa sentisse que não sabe gerir, é o reconhecimento, a assinatura embaixo de que ele não sabe gerir a vida. Passa sempre por essa ideia de que solicitar ajuda psiquiátrica é entregar os pontos. E isso, Nietzsche dizia que quando a verdade se encontra com o orgulho, é sempre a verdade que baixa a cabeça. E esse sentimento de que dirigir-se a um psiquiatra significa para a pessoa uma entrega de pontos, uma derrota, um sentimento de fracasso, de como se ele fosse incompetente, um atestado de incompetência existencial. Se nós misturarmos isso a quase completa ignorância que as pessoas têm sobre o que acontece com a psiquiatria,
Por isso, eu me refiro sempre que não é um preconceito no sentido habitual que as pessoas usam, mas no sentido preconceitual, antes de formular um raciocínio, as pessoas já sabem o que é. Então, se nós misturarmos isso, qual é o grande problema da psiquiatria? Aceitar que tem um problema. Aceitar não significa concordar, não. Significa reconhecer a existência. Uma pessoa deprimida, uma pessoa com transtorno obsessivo compulsivo, uma pessoa com transtorno bipolar, uma pessoa com transtorno esquizofrênico, uma pessoa com o início de um quadro demencial, uma pessoa com um transtorno de pânico, todas essas coisas só podem ser efetivamente ajudadas externamente se passar pela aceitação de que existe um problema e a pessoa comprar a ideia. Vou falar de uma forma comercial. Ninguém vende alguém que não quer comprar. Não existe um bom vendedor que consiga fazer uma pessoa que não queira comprar, comprar. Portanto, o primeiro passo, que é o querer comprar algo, no caso nosso é a ideia de que é possível a pessoa ser ajudada sem que isso deva ser vivenciado como uma desqualificação pessoal. Todo esse trabalho, entre aspas, de vender uma ideia, de fazer com que a pessoa entenda de que a ajuda psiquiátrica não é essa desqualificação anunciada que todas as pessoas, até na linguagem popular, você precisa procurar um psiquiatra, é um sentimento de uma ofensa absurda. Então, essa sequência em toda a medicina, particularmente da psiquiatria, aceitar não é engolir. Aceitar é passar pela etapa do entendimento intelectual do que tem, ou seja, aí entra a obrigação profissional de procurar ser, não é o mais explícito possível. É lembrar que as palavras do nosso jargão profissional, elas não podem não ter o mesmo sentido para as pessoas. Dizer que o pai de uma pessoa tem demência, demente é uma ofensa comum que as pessoas usam na linguagem cotidiana. Falar de transtorno obsessivo compulsivo, falar de mania. Na linguagem popular, mania é tida como hábito. Então, dizer a uma família que o paciente tem, ou ele próprio tem mania, pode passar a ideia compreendida pelas pessoas na acepção de ela faz isso porque quer. Então, as etapas iniciais têm que passar necessariamente, primeiro que a pessoa venha assustada, vem com essa situação preconceitual de não querer estar ali, por se julgar, por se sentir desqualificada para diante de si. A obrigação profissional é explicar, não é o máximo possível, volto a repetir, é procurar ter noção de que o paciente ou o familiar compreendeu no mesmo sentido que você falou. Como eu já disse várias vezes aqui, eu dizer alguém está alucinando, eu não sei o que a pessoa que não seja psiquiatra vai escutar. Ela vai ouvir a palavra, mas escutar, que é um ato cognitivo, não é? O ouvir é um ato sensorial, é algo sensorial, mas o escutar é cognitivo. Eu não sei o que a pessoa escuta. Então essa é a primeira obrigação do profissional, para depois o paciente poder estar na posição de, sabendo as informações, eu passar a compreender o que eu tenho e a partir daí aceitar, que é a parte sempre mais difícil, lembrando Nietzsche, que quando o orgulho se encontra com a verdade, é sempre a verdade que baixa a cabeça. Esse sentimento de ter algo que não quer ter, é difícil de passar pela garganta. Mas esse é o primeiro passo, porque senão começa a aparecer depois os problemas de adesão ao tratamento. Por que existe problema de adesão ao tratamento? Porque a pessoa não comprou a ideia. É o típico paciente que, doutor, eu viajei o fim de semana e me esqueci de levar o remédio. Terminou e fiquei tão abafado de coisas que eu terminei não comprando. Isso só acontece porque a necessidade não é reconhecida. É como se, falando numa linguagem psicodramática, é como se a cada dia que a pessoa fosse tomar o comprimido que lhe foi prescrito pelo psiquiatra, ele olhasse e dissesse, que desgraça, para que eu estou tomando essa porcaria? Eu deveria me livrar disso. Ou, como o paciente pergunta sempre,
Mal eu estou prescrevendo, o paciente pergunta quando eu começo a desmamar. Porque essa frase é curiosa porque ela implica que eu só aceito até determinado ponto. Eu quero me livrar daquilo. Se o sentimento é eu estou fazendo algo que eu não quero fazer, obviamente vai aparecer, e aí eu não chamaria de falta de adesão, simplesmente como se fosse um querer ou não querer, resistência ao tratamento, não. Falando uma linguagem comercial, o paciente não comprou a ideia do que ele tem um problema. E para comprar a ideia, a obrigação profissional é torná-la mais palatável, não diria isso. Talvez a palavra seja equivocada, não é palatável, mas compreensível. Sem o linguajar técnico. Procurar fazer com que o paciente e o familiar, dentro do Paulo Freireanamente, dentro do seu contexto, ele possa compreender o que eu estou falando. Porque senão ele vai compreender dentro do contexto dele, como acontece com qualquer ser humano. Nós escutamos e decodificamos as coisas de acordo com o nosso código que nós aprendemos, com o nosso código cultural. Então, o lembrete, a reflexão de hoje sobre toda a situação médica e particularmente em psiquiatria, que passa pelos dois polos. O polo do paciente que precisa comprar a ideia e, para que isso aconteça, é obrigação profissional apresentar o produto, entre aspas, falando nessa linguagem comercial que eu estou falando, é apresentar o produto da forma que seja inteligível para o paciente. Que o paciente possa entender o que tenha. É a partir daí, sim, nós como profissionais podemos ir atrás, fazer com que o paciente, compreendendo, ele possa aceitar. Ou como eu costumo dizer, só para encerrar, a melhor coisa no mundo é não ter zorra nenhuma. Mas a segunda melhor coisa do mundo é aquele problema que a gente tiver algum grau de solução. Porque realmente a coisa mais difícil é ter algum problema de ordem médica, e é especificamente psiquiátrica, que a gente nada possa fazer. Claro que mesmo quando nós não podemos fazer nada no sentido de tratamento, podemos continuar tendo que fazer muito no sentido de aceitar a ideia da irreversibilidade. Aliás, são certos conceitos no ser humano que são difíceis de entender, de compreender mesmo existencialmente. Acaso, probabilidade, essas situações, não ter solução, não ter saída. Mas em medicina há muitas coisas que são assim. Não são algumas, mas tem muitas coisas que têm tratamento e algumas não têm. Mas enfim, só para que nós concluamos isso, lembrar que essa relação médico-paciente, psiquiatra-paciente, faz com que cada papel tenha as suas funções, suas especificações, suas prescrições, vamos dizer assim. O papel de paciente faz com que ele necessite expressar o medo, a insegurança, a fragilidade que qualquer processo patológico na medicina traz para a pessoa e, ao mesmo tempo, o temor do próprio tratamento. E o papel do profissional exige que ele possa transpassar aquela linguagem técnica, aquele conhecimento técnico, de tal forma que seja inteligível para o paciente. Só assim, essa parceria, esses papéis complementares, eles caminharão juntos um benefício maior para o paciente. Espero que haja sido interessante isso. Tchau.